O que é uma história em que você concorda com os bandidos? Aquele filme de abelha. Jack e The Beanstalk. Algum idiota encontra a casa do gigante e começa a pegar todas as suas melhores coisas. Peter Pan. Os piratas são apenas meninos perdidos que ele trouxe para nunca pousar. Eles só querem sair e voltar para suas vidas. Tom o gato. Ele estava tentando se livrar de um rato que frequentemente roubava comida e destruía a casa. Tom estava apenas fazendo seu trabalho como o gato da casa. Homens, o que você tem muito medo de perguntar às mulheres? Vocês já usam saltos apenas para ouvir o clipe delas na calçada como se você fosse o personagem principal de um filme? Porque é isso que eu faria se usasse saltos. Sim, mas o sentimento é mais forte ao caminhar em um prédio chique. Mas realmente o que você realmente quer comer? O que está errado? Nada. Tem certeza? Eu disse que estou bem. Que posição de trabalho é super paga em excesso? Meu tio era piloto de avião comercial. Ele descreveu seu trabalho como muito bem pago em circunstâncias normais e muito mal pago em situações de emergência. Minha mãe, de quem estou afastado, trabalha como vice-presidente de recompensas em uma empresa internacional. Ela basicamente arranja contratos para que os milionários consigam mais dinheiro e recebe 189 mil por ano por isso. Até ela acha ridículo. Posições de contratados do governo americano que exigem autorizações de alta segurança. O pagamento do nível de entrada não é tão alto, mas uma vez que você está liberado, você ganha mais porque pode ser liberado mais rapidamente. Pule de um para outro, espere 2 anos, faça de novo. Qualquer coisa que possa ser reduzida, ganho muito dinheiro porque movimento muito dinheiro, como corretores, seguradoras, coisas de Wall Street, agentes imobiliários. Qual foi o seu momento? Não pode ser tão fácil. Encontrei uma TV de 60 polegadas na lixeira. Conectei, não ligou. Pesquisou problemas comuns com o número do modelo, comprou uma peça no eBay por US $20, substituiu a peça, tinha uma TV enorme. Recebi uma solicitação de salário ao me candidatar a um emprego, acidentalmente escrevi o dobro do que pretendia escrever, pois as teclas numéricas estavam próximas uma da outra. Eles aceitaram mesmo assim. Comecei a procurar emprego no ano passado e recebi 3 ofertas em 2 meses, 2 das quais com salários significativamente mais altos. Me fez perceber que estou sentado há muito tempo. Água potável. Costumava ter problemas para dormir e acordar mal-humorado e cansado. A água mudou minha vida. Qual é a pior parte de ter um filho? Tendo que lidar com sua total falta de autopreservação. Eles são criativos e inventam todos os tipos de maneiras de tentar se matar, manter-se à frente do jogo é exaustivo. Preocupar-se com a forma como o mundo exterior os tratará. Sabe aqueles videogames em que você precisa escoltar um personagem até um destino sem que ele seja atacado? Isso é paternidade, essas missões são uma dor. Se eles nascerem com deficiências graves, você precisará cuidar deles ou fazer planos para cuidar deles enquanto estiverem vivos. É de partir o coração, muitos casamentos não dão certo. Meu maior respeito aos pais de crianças com necessidades especiais. O que te enojou tanto que você deixou um relacionamento? Ela era tão rude com meus amigos. Saímos para jantar com eles e ela constantemente zombava da altura de alguém, algo sobre o qual ele estava claramente inseguro. Eu disse a ela para relaxar e então ela disse que meu cabelo está bem para trás, mas ninguém percebe porque eu sou alto. Terminei com ela na manhã seguinte. Eu me senti tão mal pelos meus amigos, mas eles ainda estão na minha vida, felizmente. Quando eles me enviaram vídeos deles se cortando porque eu acidentalmente adormeci por 2 horas e eles estavam convencidos de que eu simplesmente parei de gostar deles e eles queriam se matar porque eu tirei uma soneca grande não de mim. A suástica que encontrei sob o seio esquerdo dela. Que frase! A obsessão pelas redes sociais. Foi desconfortável até que eu não aguentei mais, visões muito diferentes sobre a vida e as prioridades. Qual é a coisa mais bagunçada que você já viu? Eu vi meu irmãozinho ser atropelado por um carro e voar alguns metros no ar quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Felizmente, ele nem quebrou um osso, mas caramba, nunca vou esquecer isso. Tropecei em um cadáver na grama alta trabalhando em um acidente tentando encontrar o passageiro desaparecido, eram 3 da manhã e chovia. Certa vez, vi uma mulher que estava com o braço preso em uma prensa hidráulica. Saiu tudo plano e não consigo deletar essa imagem da minha mente. O braço foi removido de seu corpo após a cirurgia. Observar um carro viajando a cerca de 130 milhas por hora no meu espelho retrovisor quase me atingiu,
mas em vez disso atingiu a base de uma ponte, o som de trituração, depois corpos voando por toda parte, depois silêncio total. Que hobby é uma bandeira vermelha imediata? Como alguém que mora em Los Angeles, honestamente. Qualquer garota que se diz influenciadora. Concursos de beleza infantil. Essas coisas são degeneração crua, egocentrismo e deixam a porra de uma bomba relógio dentro da mente da criança. Adoradores da cultura agitada e falsos gurus financeiros. Eles parecem cair em um golpe após o outro, como envio direto, automação do YouTube e algum esquema de criptografia. Fumar maconha e fazer disso sua personalidade. Tipo, eu não tenho nada contra maconha e já fiz isso muitas vezes, mas simplesmente não suporto pessoas cuja vida gira em torno dela e agem como se fosse uma cura milagrosa para tudo. Qual é a situação mais perigosa em que você se meteu porque estava com tesão? Ficou bêbado em um bar em uma viagem de negócios. O bar ficava em um restaurante que fechava bem cedo. Estava do lado de fora fumando quando um dos funcionários saiu após seu turno e perguntou se eu queria ir a uma festa e conhecer algumas garotas. Eu disse sim. Era uma casa de crack. Fumei crack porque parecia uma ideia melhor do que ser assassinado por ser um narcotraficante. Eu ainda estava de terno e gravata. Tive uma namorada que deixou um rastro de roupas levando ao meu quarto, onde me esperava nua, com uma faca de mergulho entre os seios. Ela queria ver se eu notaria a faca. Ela também me deu um frasco com seu sangue como presente uma vez. Sou mulher, conheci um cara com quem estava conversando em um parque escuro e entrei no carro dele. Sim, e acho que a pior parte foi que assisti a todos os episódios de Mentes Criminosas e ainda fui. Tesão é perigoso. Qual é a sua história de pego se masturbando? Masturbação falsa conta? Eu estava em um colégio interno e não podíamos ter eletrônicos. Eu estava na minha cama brincando com meu PSP quando um dos supervisores entrou, entrei em pânico e o escondi debaixo das cobertas. Ele vem até mim desconfiado, e pergunta o que estou fazendo, não queria perder meu PSP então falou me masturbando e ele acreditou em mim. PSP salvo. Havia uma xícara fumegante de chá na mesa de cabeceira quando abri os olhos e tirei os fones de ouvido. História de terror de frase única. Me arrumando enquanto o parceiro estava dormindo. Foi interrompido por ele agarrando meu braço e dizendo: "Você está bem, estou bem aqui." Acontece que ele acordou e pensou que eu estava tendo uma convulsão. Professores, qual foi o encontro mais estranho que vocês tiveram com um pai? Um pai ficou bravo porque eu reprovei no jornal do filho. Você não sabe que isso pode prejudicar a autoestima deles? Minha resposta de talvez ele devesse ter feito o trabalho não ajudou. Ela ameaçou ir ao conselho escolar, ao prefeito e ao superintendente nessa ordem. Um pai ficou irado com o fato de sua filha ter que aprender matemática de Obama. Tentei manter uma cara séria até que ele terminasse. Quando lembrei que sou o professor de história, ele nunca foi ver o professor de matemática, e nunca descobriu o que é a matemática de Obama. Minha esposa, uma professora do ensino médio, adora falar sobre a vez em que teve reuniões de pais e professores e um menino de 14 anos sentou-se no colo do pai durante toda a conferência, incrivelmente estranho.